Gente, boa noite a todos, a todas. Aqui, a maioria aqui, se não todos, né? Eu acho que a gente já se conhece, já conversamos, né? Já tratamos desse assunto em outros momentos. Quando a professora Márcia ligou, chamando para conversar com vocês, e aí eu pensei o seguinte, fazer com vocês um modelo que a gente fez, foi no Preto, lá na faculdade padrão lá, que eu pessoal do Preto? Não, Brasil de Ramos. Foi com vocês, né? Isso, Brasil de Ramos. E eu acho que foi legal, porque assim, das falas, né, quer dizer, do que a gente tem, das pesquisas e tudo, acho que vocês já leram, já ouviram, já está bem, quer dizer, já está bem fixado, acho que esse debate, um pouco do que ele tem demarcado, né? E nessa conversa, a gente trouxe assim, nós invertemos. Primeiro vocês trazendo questões, né? Quer dizer, questões da escola, questões do cotidiano, questões das orientações, né? Dos acompanhamentos e tudo. E a partir disso a gente entrar com os referenciais, com os autores, com aquilo que a gente tem trabalhado, né? Então, quer dizer, a ideia do diálogo mesmo, né? Quer dizer, a gente não partir aqui com conhecimento já fixo, já determinado, e que ele fosse mais parte de vocês, com os problemas que vocês estariam trazendo, né? Problematizações, ideias e tudo, e a gente refletir sobre isso, né? Quer dizer, não seria receitas, como fazer, mas a gente refletir sobre a realidade que está posta em relação aos jovens. Pode ser? Tá? Aí a Zezé também, né, entraria nessa. E ela tem um vídeo, né? Ela apresenta o vídeo e a partir dele a gente vai problematizando. Ok? Seria o que aqui? Lá na baixinha. Não vai. Ah, mas esse tem legenda. É um vídeo rápido, né? É um vídeo bem caseiro e quem digitou a legenda foi uma menina. Então vai ter muito erro ali que eu não corrigi. Mas a ideia foi que a gente trouxesse os nossos sujeitos, né? Nossos alunos. Então a gente contou, eu trouxe o material que a gente fez no começo do ano passado para desenvolver o fórum da EJA, porque a temática que a Márcia tem falado são os sujeitos. A gente trouxe os sujeitos com algumas falas desses sujeitos. Eu sei que vocês estão já acostumados a ouvir, né, os professores e tudo, mas a gente traz para estar dando um nós, talvez, para o nosso debate. Pode soltar. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Tá lá. Essa professora que está falando é a professora Leda, lá do Itamar, tá? O que você gosta de ver? Acho que o meu convívio é um convívio de todos. Você está aprendendo. E isso me dá um vida. Então eu tenho que saber se trabalho, me chego cansado, sabe? Trabalhar como é todos os dias. Com a academia, chego cansado, chego trabalho, colégio. Isso eu trabalho. Chegando aqui, pessoal, às vezes acontece
Eram três questões, né? O que acende a chama, o que reacende, o que apaga a chama e o que reacende a chama. E você está me mostrando. E o que se pretende? Você queria estudar, chegando agora, a vida te proporcionou nesse momento, você agarrou isso. O que você pensa disso? O que está acontecendo? Chegar. Mas você chega aqui às vezes ou não? A educação física. O que você faz em educação física o dia inteiro? Tão cansado, tá? E você sabe que muita vontade mesmo, né? Muita responsabilidade. E a senhora, o que você veio fazer aqui? O que você decidiu na sua vida? Agora eu vou. E o que reacendarei a sua chama? Sabia nada, agora eu estou sabendo por quê. Mas outro. Muito bom, porque a gente morava assim na fazenda, não importava os filhos, era só trabalhar na ministério. Agora não vai também nada. Quer mexer com o morto? Tá funerário? Ah, tá. Ele quer trabalhar na funerária. Ele quer trabalhar. Não, é certinho, mas agora você voltou porque você quer aprender e você quer trabalhar. Certinho. Você gosta? Certinho, então você decidiu vir para a escola, estudar e chegando aqui na escola. Você gosta de estar aqui? Tem uma coisa que apaga as suas chaminhas, bem, tem mais alguém que vai fazer uma oração? Tatiana, você gosta da escola? Quando você chega aqui, o que você sente? Você está feliz aqui, então? Tem alguma coisa quando você chega que te desagrada, que apaga a sua chaminha? Nada? Tá tudo bem? Que bom. Eu olho. Olha, foi isso, fresquinho, fresquinho, gostoso.
Você começou a estudar quando? Eu comecei a estudar com 14 anos. 14? Você foi alfabetizada aos 14 anos? E hoje eu sei mais de falar. Você cresceu. Tem alguma coisa que apaga a sua chama de saber daqui? Tudo bem. Eu quero, nós ouvimos cada um de vocês, cada um de uma forma própria de falar, de suas ideias, mas nós precisamos pedir que vocês pensem nessas duas perguntas. O que a gente precisa melhorar na escola municipal de Itamar Martins Ferreira? E o que a gente precisa divulgar da Secretaria de Educação do município de Goiânia? O lanche é uma porcaria, né? Nós estamos ouvindo os alunos, tirar aquele negócio que está tocando nas aulas. Não, porque tirar não adianta, você tem que sentar, conversar. Tirar não adianta, você o cara vai estar na rua, e aí, resolve? Claro, melhor. Tem que ser uma conversa. Cada um tem que falar e a gente tem que aprender a respeitar a interrupção. Sim, A gente tem que respeitar a debate. É só o debate, mas, por exemplo, ela concorda em uma coisa, você em outra. Aí a gente não vai ficar debatendo isso, porque a opinião dele é a sua opinião. Todo mundo tem que ter a chance de estudar, mas tem gente lá é fácil. Mas o quê? E tinha que já não, quem poderia estar lá fora querendo estudar hoje, né? Aí eu concordo com ele. Eu acho que tem a presença da analista aqui frequentemente melhora, principalmente no ano que vem. Já começa o ano. Então, quer dizer, diretora, coordenadora, tudo tem que haver cobrança em relação a isso aí, certo? Para mim, é isso aí, o resto tá tudo bem, porque o dia que eu, às vezes eu estou a fim de ir para a escola, não posso vir, eu já fico aqui, a mesma coisa, e assim, pode ser assim. E a gente tem alguém que está fazendo sugestão, passeio, entendeu? E mostrar como é que é o Japão também como incentivo, porque o pessoal lá do Japão, eles são muito inteligentes, entendeu? É muito inteligente. É o primeiro, como é que é? Em primeiro lugar, o país tem mais tecnologia. Lá desde criança são incentivados a estudar. A questão que ele colocou. Nós vamos estar lá, que vai ter um fórum, né? E a Secretaria de Educação pediu para que a gente ouvisse vocês. Vocês falassem o que vocês estão achando. E se no que vocês vão falar, a Secretaria vai criar outros trilhos para ver como é que vai organizar. E não é só cuidar. Cuidar, a equipe toda, a nossa responsabilidade, a gente tem professor de direção, da coordenação. E aí fechou porque eu perdi o negócio. Estava no meu celular. O que a gente traz? Né? Esse aqui foi um ensaio que a gente fez no grupo de estudos para discutir com os alunos os principais desafios, né? As principais dificuldades para que a gente pudesse realizar o fórum do ano passado. Já era uma proposta do Itamar durante 2 anos, nós fizemos esse sentido. Esse foi um dos grupos temáticos, isso aconteceu em toda a escola. E quando a gente diz que é possível dialogar, aí vocês viram que tinham 2 professoras medianas e eu lá registrando aquele áudio, mas espera, não foi mandando a menina calar não, gente.
foi porque eu estava anotando e eles começaram a falar rápido, eu perdi. Né? Eu espero que eu estou anotando. Então, além de filmar, a gente também anotou, né, a questão que depois conseguimos fazer o fórum e teve um sucesso danado, né, do fórum. Para a gente poder falar dos sujeitos, eu vou pedir licença para vocês, eu vou ler 2 depoimentos aqui, só 2 para a gente começar o debate na proposta que o senhor Aldimar colocou. Eu tenho 30 anos e me chamo Gandhi. Nasci no Mato Grosso, na cidade de Ruína. Fiquei por lá 2 meses da vida, até que meus pais decidiram vir para Goiânia em busca de emprego. Nos hospedamos na casa de minha avó Deusinha, que nos acolheu muito bem. Comecei a estudar com meus 5 anos de idade no setor Itatiaia, em Goiânia. Aos 12 anos, parei meus estudos e só retornei aos 18 de idade, porque senti necessidade de retornar aos estudos porque desejava aprender a ler, pois os estudos é muito importante para a vida. Aos 20 anos, parei, novamente, porque estava difícil de aprender. Decidi retomar a estudar, pois o meu trabalho estava exigindo um pouco de leitura e escrita. Retornei aos 28 anos de idade na Escola Itamar e me encontrei com professores que me auxiliaram na leitura e na escrita. Refleti que os estudos é muito importante para conviver com as pessoas e para se relacionar no trabalho e na vida. A trajetória dos estudos foi muito difícil, porque em vários momentos da minha vida me deparei com problemas, mas hoje continuo na luta para aprender um pouco mais. Então, Gandhi hoje tem 31, né? Esse ano já fez 31. Ele é um aluno com necessidades, né, educacionais. E ele apresenta isso pra gente. Nós, à noite, conseguimos, minimamente, né? Eu não vou dizer que a gente já alfabetizou Gandhi, né? Letrou o Gandhi. Mas que a gente comece esse passo e ele sente que tem esse espaço com ele. Né? Uma questão que eu gostaria de debater. Foi ele que escreveu o texto? Esse aqui ele editou e a pessoa, não, foi as meninas do PIBIT, que o Aldimar coordenava, eu estava com alguns alunos do PIBIT de Pedagogia, e as meninas do PIBIT EJA. Aí elas foram escritas do Gandhi. Nesse texto aqui específico da primeira série foi. A partir da segunda série, eles que escreveram. A primeira, né, a alfabetização. Uma questão que eu queria trazer hoje também, que a gente às vezes fica, é a questão de gênero. E quando a gente fala do papel da mulher, a gente fala da autonomia feminina, e muitas vezes a gente esquece, ou acha que não existe, né, a questão da mulher e dessa mulher inserida no espaço escolar dessa forma. Eu vou falar aqui o texto da Assunção. Nasci dia 28 de maio em São Luís do Maranhão. Tinha 12 irmãos. Morava com minha mãe e meu padrasto. E ele era muito ruim. E tentava nos seduzir com presentes. E a gente tentava contar para minha mãe. E ela não acreditava. Ele me batia, até com um pedaço de pau. Uma vez, quando minha mãe viajou, ele seduziu nós na cama. E acabou nos violentando. E acabei engravidando e abortando a primeira gravidez. E engravidei de novo. E tive o bebê. Na mesma época, minha irmã, que também engravidou. Só assim, minha mãe acreditou nos abusos e se separou dele. Eu estava com 12 anos e minha irmã com 14. E nunca denunciamos os abusos, porque ele é um traficante perigoso e sabe convencer que é um homem de bem, pois se disfarça de vendedor de frutas e caranguejos. Por tudo isso, não criei vínculos com meu filho que hoje vive com a família do pai. Mas desejo tudo de melhor para ele, pois sou sua mãe. Criei ele até por volta dos 6 anos em outra cidade. E quando me casei, novamente, o pai veio buscá-lo. Fiquei muito triste de perder ele, mas não teve jeito, pois em seguida engravidei do meu marido. E era muito pobre. E no começo era bom, mas depois começou a me maltratar. Me separei e voltei para a casa de minha mãe. Me relacionei com outra pessoa que era mais velha e pensei que ia dar certo, mas foi difícil, porque eu não gostava dele. Até que cansei e me separei de novo. Conheci outra pessoa, fui morar com ele. Era muito violento, chegando a me esfaquear. Mas acabei voltando
para ele e quando me machucou novamente na frente dos meus filhos, larguei ele e vim para Goiás comigo. Como achava que gostava dele, trouxe ele para cá. E aqui ficou tudo pior. Continuou violento, chegando a ser preso. Era um dia bem, e outros ruins. E depois de estar frente a frente com a morte, deu um basta. Acabei com esse relacionamento. Agora estou com um namoro feliz. Uma pessoa está me apoiando muito. Inclusive vou trazer meu filho caçula para viver comigo. O que sobrou de mim foi força e coragem dos meus filhos. E está lá na escola. E não é batido. Começou no passado, não é batido. E tem a Dona Antônia, como falou do geracional, mas eu vou deixar para a gente ler a Dona Antônia no decorrer, Osmar, para a gente deixar, que senão eu falo a noite toda. Eu adoro essas histórias. Essa coletânea, gente, é uma coletânea que é assim, ó, a gente é guloso, né? O Sunel, você era o meu coordenador ano passado, quando eu era PIBID, aí a gente falou assim, vamos fazer um livro, mas mesmo que eu te falei. Aí nós fizemos 4. A gente é assim, guloso que eles, né? Então tem muita coisa aqui interessante, depois quem quiser folhear as histórias dos meninos, são realmente histórias de meninos que a gente chama os meninos à noite pequena. Vocês viram a Leda falando, né? Por que achamos a sua chaminha? A gente faz desse jeito com eles lá, né? A sua chaminha acende. Então, o que ela falava assim, que acende a chama? A gente fez uma dinâmica, o pessoal do Aja, do início, deve lembrar, o Lâmpada deve lembrar, estava pensando que tinha mais gente no tempo do Aja. A Maria Helena fazia uma dinâmica conosco, na formação, que era o que acende a chama, o que apaga a chama, o que reacende a chama. E nós fizemos uma réplica desse trabalho nesses GTs. Né? E a ideia do álbum que a gente fez no lançamento desse livro foi justamente nesse sentido. Porque o que acende a minha chama, o que reacende, o que apaga, o que reacende, conta um pouco desse sujeito que está ali. Né? E o nosso trabalho de escuta, ele tem várias formas de ouvir. Né? Não é só te perguntando, e aí, você está bem? Né? Tem muitas formas que a gente tem de ouvir esse aluno. Então a gente procura, né, desenvolver esse trabalho lá com os alunos. Tá? Eu já vou deixar você. Deixar. Bom, mas nós dois, né? Não, só os dois. Não, não precisa mais. Vamos conversando. Bom, gente, primeiro, assim, só para problematizar mais um pouco, né? Quando, quer dizer, tanto a questão do vídeo e tudo, eu queria só colocar algumas coisas para provocar um pouco mais. Né? Primeiro, é uma pergunta que eu tenho feito recorrentemente, né? Quer dizer, nas nossas conversas, nos nossos debates e tudo, é no sentido seguinte, até que ponto que de fato nós, né, quer dizer, eu vou falar EJA porque eu estou com dúvida da EJA, poderia ser na pedagogia, poderia ser em outro lugar, mas vamos endereçar pelo nosso espaço, né? Até que ponto que nós da EJA estamos efetivamente trabalhando com a cultura deste aluno, certo? Quando nós falamos, uma coisa que a gente tem observado, inclusive pesquisas recentíssimas, né, do doutorado, por exemplo, da PUC, né, o que a gente tem trabalhado e tudo, tem demonstrado que até a ideia de cultura ainda é uma ideia muito, quer dizer, muito do senso comum, que permeia a questão da escola. Quando fala cultura, imediatamente se remete à questão das artes, das literaturas, né? E a questão da cultura, no nosso caso, no sentido, quer dizer, no sentido antropológico, no sentido freiriano, ele é muito mais amplo que isso. Né? Quer dizer, todo modo, toda prática, toda relação de vida que os sujeitos estabelecem em uma determinada realidade, uma determinada sociedade. Né? Então, quando esse vídeo que a gente viu aqui, quer dizer, ele já mostra pra gente claramente a diversidade. Né? E uma palavrinha também que a gente tem que tomar cuidado. Né? Quer dizer, porque a ideia de diversidade trazida pelos organismos internacionais, ela tem um objetivo. A ideia da diversidade, né, trazida pelos movimentos sociais, historicamente, tem outro objetivo. Então, quer dizer, são linhas paralelas. Em determinados momentos elas se encontram, né? Mas o seu objetivo, a sua origem, sua questão epistemológica, ela é muito distinta. Né? Por que ela é distinta? Porque não se trata apenas de você considerar naquele espaço aquele sujeito enquanto aprendiz e colocá-lo lá dentro, muitas vezes,
até mesmo em condições de precarização, chegando ao que o Bourdieu chama de excluídos do interior. Eu estou lá dentro, mas eu não estou lá dentro. Quer dizer, eu estou lá dentro, mas eu não estou incluído. Eu estou lá dentro, mas eu não faço parte efetivamente. Por que eu não faço parte efetivamente? Porque o sistema, e eu estou falando do sistema educacional como um todo, ele não se alterou de forma efetiva para que aqueles sujeitos aprendam, certo? Então ele vai lá para dentro para atender as estatísticas, as demandas, né? Quer dizer, os organismos internacionais, prestar contas, mas ele não vai lá para dentro para aprender de verdade. Porque para ele aprender efetivamente, a estrutura, a lógica do funcionamento do sistema educacional, ele também deveria alterar, certo? Mas alterar essa lógica significa alterar o quê? Alterar relações de poder construídas historicamente na nossa sociedade. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar essa questão da cultura, né? Quer dizer, a cultura no seu sentido geral, como é que nós lidamos com ela efetivamente. No nosso caso, quando a gente está trazendo, por exemplo, a questão da cultura juvenil, não é pedagogizar a cultura juvenil, certo? Mas é como é que aquela cultura, os valores, as experiências, as histórias de vida, as práticas cotidianas daquele sujeito, viram, eu achei interessante, por exemplo, o caso do jovem lá, a questão da educação física, né? Quer dizer, o trabalho manual para ele, cotidiano, e depois ele vai ter que chegar e ainda fazer uma prática. Quer dizer, exemplifica um pouco isso para nós, né? Como é que toda essa relação, toda a prática social cotidiana desse sujeito, ele vem para dentro da escola, não apenas para servir como uma ponte. Se você pegar, por exemplo, os autores dos estudos culturais, se vocês estudam bastante, Vygotsky, Leontiev e tudo mais, eles vão falar que essas experiências é justamente para fazer essa ponte, para proporcionar o quê? A aprendizagem, né? Mas no nosso caso, ela é mais do que isso, certo? Essa experiência, para além de adquirir aprendizagem, como é que esse sujeito, ele passa, no sentido freiriano, como é que ele passa a enfrentar a sua própria realidade, no sentido não de se adaptar, porque toda a lógica educacional está levando ele o quê? A adaptar aquela realidade. Então, como é que nós partimos disso para essa superação? Isso vocês estão cansados de ouvir, cansados de entender, é só para a gente retomar um pouco. Nesse caso, aí a pergunta, nós falamos da questão da cultura, outra questão é, ainda é pertinente uma discussão sobre a questão da cultura popular? Eu digo ainda é pertinente, porque na academia, por exemplo, nas universidades, muitos momentos, muitos espaços que você fala de cultura popular, muitos se arrepiam, né? Quer dizer, como se isso já tivesse superado, né? E uma coisa que a gente tem colocado constantemente é assim: cultura popular não é apenas cultura de massa. E cultura popular não é apenas senso comum, né? Porque constantemente há a interpretação por parte, e aqui eu estou me lembrando diretamente... Conceitos cotidianos que se articulam com os conceitos científicos, senão como é que você vai chegar, por exemplo, a generalização, isso aí da questão da educação física que você trouxe. Como é que você vai chegar a uma generalização da importância ou não para um sujeito como esse, que mesmo depois de ter passado o dia inteiro trabalhando, como é que o que a educação física lhe oferece na escola pode inclusive servir para aliviar um pouco desse cansaço que ele usa. Ele usa não, na verdade é real e que inclusive tira dele todo e qualquer ano de participar da aula de educação física. Mas aí, Ilana, assim, isso tudo que você está colocando, e eu quero chamar a atenção no sentido também do seguinte: quando nós estamos falando de cultura popular aqui, nós estamos falando, por exemplo, eu vou usar uma categoria do Bourdieu, porque eu acho que ela exemplifica isso melhor, no sentido assim, não é apenas um acesso a uma cultura exterior que o sujeito tem no seu bairro, que o sujeito tem na sua casa, que o sujeito tem na cidade. Não é isso. É um conjunto de valores, de normas, de percepção, certo? Sobre o mundo que ele impregna de forma efetiva, que o Bourdieu vai chamar de hábitos, certo? Que ele não consegue, e aí todos nós temos isso de forma muito clara, seja de um referencial, seja de outro, que nós, o tempo todo, ao ver e ao perceber uma realidade
certo? E fazer um julgamento ou fazer uma interpretação daquela realidade, é aquele mundo no qual eu fui formado que vão me fornecer os elementos. A pergunta é, qual mundo é esse do qual eu fui formado que vão fornecer esses elementos? Dando uma passadinha de olhos rápido, viu, Márcio, no material que você me mandou, eu vi, por exemplo, na pesquisa que vocês estão fazendo sobre a questão da educação de jovens e adultos, tem muita gente, muita mesmo, isso a gente já falava, né, assim, todos nós já falávamos de forma pela experiência do contato, né? Mas agora a pesquisa está dizendo, muita gente do Maranhão, né? Muita gente do Tocantins, muita gente do Nordeste, né? De forma muito clara, de forma muito... Mas o nosso referencial escolar na história da nossa educação, ele é o quê? Ele é Sudeste. Né? Quer dizer, até a nossa cultura legítima, que nós colocamos como... Isso é muito interessante, é assim, até no nosso processo de constituição do Estado de Goiás, a gente precisa ter claro assim, essa região, vamos colocar de Goiás Velho para cá, foi muito processo de colonização sul-sudeste, efetivamente sudeste. Vamos colocar de Mozarlândia, para lá, indo mais para o norte, ele foi efetivamente o pessoal do norte, né? Quer dizer, Bahia, Maranhão, várias norte e nordeste, certo? Então, como é que tudo isso, esse caldeirão cultural, porque quando a gente chega dentro da sala de aula, em especial da EJA, é um caldeirão cultural, né? Como é que a gente dá conta de lidar com sentidos, com percepções diferentes sobre a realidade? Certo? Como é que nós conseguimos? Porque ao lidar com essa percepção diferente sobre a realidade, é aí que eu consigo fazer, isso que o Leandro está falando, a ponte para a aprendizagem ou não. Porque senão, gente, assim, ó, toda pesquisa que nós temos e que a gente acompanha sobre a questão da juventude. No nosso caso, nossas pesquisas é ouvindo o sentido atribuído pelos jovens. A escola, a escolarização, a realidade educacional e tudo. A maioria, né, principalmente na questão dos jovens da EJA, é um vazio de sentido. Certo? Constantemente. Por que ele volta para a escola? E aí o texto, né, o excerto que você trouxe aí, ele traz isso muito bem. Ele volta para a escola porque o mundo obriga a voltar. Né? Quer dizer, a realidade objetiva o obriga a voltar. Quando ele volta, aquele mundo, os ritos dele, a forma de organização, as linguagens, se ela for muito diferente do universo simbólico dele, ele não vai conseguir, certo? Porque ele não vai ter o estímulo para dar continuidade àquilo ali. Bom, a outra questão que vocês estão, que várias conversas e tudo, e ali no vídeo também fica claro, uma questão geracional, né? Geracional em que sentido? Você não é geracional apenas que você está trabalhando com os jovens em um determinado espaço. Ali você está trabalhando no mesmo ambiente, os jovens e os idosos. Aí que a coisa pesa. Aí que é a dificuldade. E os adolescentes, né? Quer dizer, é porque no nosso referencial são jovens, né? Quer dizer, nas pesquisas sobre juventude, da sociologia, da antropologia, tudo a partir dos 14 anos é considerado como jovens, né? Mas está correto, né? A questão do... Então, olha só, é um nível, em primeiro lugar, qual o objetivo desses dois grupos geracionais estarem ali naquela sala? Ele é o mesmo. As histórias, as experiências de vida, o que pode, ou quer dizer, o acúmulo em termos de experiência, em termos de elementos simbólicos para fazer articulação com o ensino, são os mesmos? Também não. Né? Aí entra o desafio dos professores do cotidiano, né? Quer dizer, que aí não tem receita. Né? Quer dizer, como é que nós conseguimos efetivamente fazer esse diálogo, essa ponte? Como é que nós, né, quer dizer, quais experiências, por exemplo, demonstram que você tem, que consegue, determinados professores conseguem fazer a articulação entre a importância do acúmulo cultural de um e a importância do arcabouço de quem está chegando agora, com toda a sua astúcia, com toda a sua impaciência, com toda... Como é que eu faço a articulação disso tudo? Né?
Então esse é outro problema que, quer dizer, que está apresentado para vocês, está apresentado para a gente, e que, em primeiro lugar, é de conceber efetivamente a importância desse diálogo, né, entre essas gerações, né, e a importância desse encontro geracional, né, quer dizer, como é que eu consigo, teve um projeto que nós fizemos lá no Jardim Dom Fernando, que eu achei interessante, isso já fazia 10 anos atrás, mas era assim, ó, a história é contada por velhos e escrita por jovens, né, quer dizer, era um trabalho no campo da história, né, quer dizer, no campo da história oral, e como é que os velhos contavam toda a sua história, tudo, a sua trajetória, e os jovens ouviam e escreviam sobre aquilo ali, certo? Escreviam, acho, mais ou menos nesse esquema que você fez ali, porque aí você tem duas questões. Uma, eu, enquanto jovem, eu percebo, eu aprendo qual foi a trajetória, o conjunto de processos, de passagens, que aquele idoso que está ali, certo, ele acumulou, e eu aprendo com essa troca, né? E ao mesmo tempo, na minha, quer dizer, salvo engano, a maioria dos jovens e adolescentes que vocês têm na sala de aula, determinados conteúdos, eles aprendem mais rápido, né? Quer dizer, porque a nossa linguagem, eu fui perceber isso de forma perversa, né? Quando eu fui fazer o inglês, né? Quer dizer, há 1 ano e meio fazendo inglês, eu falo, gente, mas que mundo é esse? Esse mundo é demasiadamente adolescente, né? Quer dizer, curso de inglês à noite, né? Quer dizer, se alfabetizando, vamos falar assim, na questão do inglês, e todo o universo simbólico era o quê? Adolescente, né? Quer dizer, tudo é... Gente, né? Teve um dia lá, eu falei assim, gente, pelo menos coloca uma música para os mais velhos, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, não dá para ficar só com essa... Né? Mas como é que eu consigo dialogar com esses dois tempos de vida bem distintos, certo? Em relação aos seus códigos simbólicos? É um desafio, né? Mas está posto para a gente. E a gente precisa fazer isso. E mais do que isso, conseguir fazer essa troca entre os dois. Essa troca entre os dois, por quê? Porque muitas pesquisas que trabalham sobre essa questão da diferença de idade na sala, muitos têm demonstrado a questão do conflito, né? Vocês mesmos, em outros momentos, né, alguns colegas, já trouxeram para a gente a questão do conflito na sala de aula em relação ao não reconhecimento de um e de outro. Na pesquisa que nós fizemos do Dom Fernando, por exemplo, né, que é a tese de doutorado e tudo, está muito claro, né? O jovem fala assim, não, eles demoram demais a aprender. O professor tem que falar 5, 6 vezes para eles aprender. Aí fica parado, fica chato. Aí o idoso fala assim, não, eles fazem muita bagunça, eles fazem muito barulho, eles são muito agitados e tudo. Como é que eu crio esse campo de encontro? Sim. Antes de mais nada, vamos dizer, né? É o seguinte, quando falou do Itamar Martins, é engraçado, mas como é que a gente pode analisar um jovem que está no universo que não é mente dele? O aluno do Itamar Martins não é o perfil do local do Itamar Martins. O Itamar Martins está no setor Bueno, né? Localizado ali tem o Pedro X Teixeira, que é outro perfil também, mas os jovens não são dali. Entendeu? Então é engraçado, porque quando você vê o perfil desse jovem, também tem que saber de onde vem esse jovem. Isso. Entendeu? De onde vem? Porque quando a gente vai lidar com esse jovem, a gente vê que ele não é o perfil de onde ele está. Então quando ele vai para ali, para aquela escola especificamente para o Itamar, ele está num universo que não é o universo dele, né? Mas aí tem outras considerações para fazer também, porque se a gente pegar o jovem do PX Teixeira e do Itamar, são jovens diferentes que moram no mesmo local, que é ali no Pedro Ludovico, né? Que eu já estou trabalhando por ali, então eu conheço mais ou menos ali. Mas eu acho que o mais interessante que você está falando não é o jovem, é eu como professor, porque a gente vai amadurecendo, passando o tempo, e aí a gente vai mudando a linguagem. Quando eu entrei mais jovem, eu falava a linguagem do jovem. Aí a gente vai amadurecendo, a gente fica entre o jovem e deu mais adulto, assim, porque a gente tem essa perspectiva. E hoje, mais adulto, vamos dizer, mais velho, né?
a gente compreende o velho, mas está muito longe do jovem. Porque também o professor, ao falar com o jovem, também tem que saber o que o jovem quer. Senão também não adianta nada saber fazer essa análise toda científica, não pode ter a codificação, mas nossos valores, às vezes, não é o valor do jovem. É igual a gente falou assim, os meninos estão lá na quadra, porque a maioria dos jovens mais jovens, eles não vão para o colégio, ficam na quadra jogando bola. Eles não querem de jeito nenhum assistir a aula. Isso é no Itamar, isso é lá mais embaixo, lá na Redenção. Esses colégios todos você vê isso, mas por quê? Você falou, né? Eles são obrigados. Muitos vão até para lanchar, porque não tem comida em casa. Mas, aí eu te falo uma coisa. Aí eu fico pensando assim, juntos, essa complexidade toda que você está levando em conta, ele me lembrou do Thomas, quando ele faz aquela análise do trabalhador. Quer dizer, esse mundo, na verdade, se divide em classes. Porque se a gente for diversificar muito, a gente perde essa perspectiva. Que um tem uma perspectiva, não é a perspectiva da alienação. Mesmo ele tendo a cultura dele, ele é criado para ser alienado. Entendendo? Porque senão, se a gente não tiver essa perspectiva, nós vamos achar que é o culto do jovem. Sabe, entendeu? Porque hoje em dia, pô, rapaz, tem as músicas que eu não sei nem como é que entra na cabeça da pessoa. E não tem sentido. Não é que nós escutou música melhor. Mas a vulgarização, eles perderam o sentido das coisas, como nós perdemos ideologia, relação política. Entendeu? Então eu te pergunto uma coisa. O que o jovem quer hoje? Bom, primeiro lugar, não tem resposta, né? Mas em primeiro lugar, eu acho que assim, você levanta questões extremamente importantes. Mas em primeiro lugar, a questão fundamental que você levanta é, do meu ponto de vista, qual a nossa relação e capacidade, certo? Capacidade, eu estou falando de cultural, né? De ouvir a cultura do jovem, certo? De ouvir em que sentido? É, assim, uma coisa que me deixa, e normalmente eu falo que eu acho muito interessante, é assim, ó, acho que a única profissão que tem por característica o tempo todo se renovar nas concepções, não é renovar no modismo não, né? Mas de aprender novos sentidos, novos valores, novas concepções do mundo e tudo, é o professor, certo? Quer dizer, o tempo todo ele precisa ficar antenado com o que os jovens, enquanto expressão cultural, aí olha só, agora usei expressão cultural, então a dança, a música, o esporte, etc, etc, que está expressando muito do que eles estão pensando, né? Como é que eu consigo ter ouvidos para lidar com tudo isso e conseguir interpretar a cultura de tudo? Não, eu queria usar responder, porque eu acho que os jovens... Só para concluir o raciocínio, tá? Então, olha só, quando a gente faz isso é muito importante. A gente precisa fazer esse exercício, né, o tempo todo de nos renovar, né? O tempo todo. Esse exercício de nos renovar no sentido seguinte, nós enquanto professores, nós não temos, não é do nosso perfil profissional, certo? Da nossa característica profissional, nós envelhecermos no sentido de perder o desenvolvimento da cultura. A gente precisa o tempo todo, embora eu não concorde, deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho, há 15 anos atrás, né, uma coisa que eu não conseguia ouvir, não conseguia mesmo, tá? Era o rap, certo? Assim, pra mim era uma bagunça, né, estética na minha cabeça e tudo. Quando eu comecei a trabalhar com os jovens, lá no Dom Fernando, com os jovens do hip hop, né, os meninos do break e tudo mais, eu fui obrigado a sentar e a ouvir letras inteiras, ritmos inteiros e tudo, e ouvir, e a hora que eu estava ouvindo, eu falei, gente, mas isso aqui é de uma complexidade assim, invejável, uma narrativa que você tem um conjunto de músicas aí da indústria cultural que não dão conta dela, né? Quer dizer, aquilo me proporcionou, e para quebrar mais o preconceito, ouvindo ainda outros músicos, né, falando da importância estética do hip hop, sem falar da história, quer dizer, o que ela representa enquanto história de resistência e tudo mais. É uma forma de quebrar,
certo? E eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso estar aberto para isso, né? Eu preciso abrir mão de algumas verdades, no sentido estético, no sentido ideológico, tudo, de que nossa geração ela foi sendo construída. Uma das que você cita, por exemplo, a questão da participação política. Não é verdade, estou falando historicamente, não é verdade que essa geração, certo? Essa geração tem menos participação política do que a geração anterior, certo? Por que não é verdade? Porque quando nós pegamos o referencial de participação política, nós vamos direto nos jovens acadêmicos, né, universitários e ensino médio. Ou seja, nós pegamos os jovens de uma determinada classe social. O jovem pobre da periferia, esse jovem da EJA e tudo mais, ele, na história até agora, certo? Estou falando até agora pelos estudos que a gente tem e tudo mais, ele não tinha esse tipo de participação. Então não é novo, certo? Mas nós criamos um ideal, falar, ó, o jovem hoje é apático, o jovem hoje é hedonista, o jovem hoje é isso. Não é o jovem, certo? É a própria sociedade, né? E uma coisa que eu coloco muito assim, nos textos, tudo que a gente tem discutido, esse é o mundo que nós entregamos para eles. E estamos cobrando deles que eles respondam de forma diferente ao que nós entregamos para eles. Então nós não acreditamos no sentido primeiro da questão da cultura, que é o legado, certo? Nós queremos que eles inventem um mundo participativo, político, uma coisa, né? Sem nós sermos, né? Tá aqui, né? Quer dizer, quando você pega a questão dos movimentos sindicais, movimentos sociais, movimentos, né? Historicamente falando, né? Nos últimos anos, gente, você pega, principalmente a partir da década de 1990, o esvaziamento que se deu não foi pelos jovens, foi pelos adultos. Agora, esses jovens que nós estamos falando, grande parte desses jovens nasceram depois da década de 1990. Então eles já nasceram com um universo simbólico construído sobre o político que nós, enquanto professores, reproduzimos para eles. A segunda coisa que você trouxe, aí agora eu te passo, a segunda coisa que você trouxe, que eu acho muito interessante, é a questão do lugar. Essa coisa, tem um autor chamado Marc Augé, que ele vai falar do lugar e não lugar, um antropólogo. Eu acho extremamente interessante, né? Eu não sei de vocês, mas eu vou, né, fazer uma... Se vocês tiverem essa experiência de morar num bairro e estudar em outro,